Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim compartilhar com vocês algumas dicas que eu fiz e continuo fazendo para poder melhorar o meu inglês. Tá curioso? Então continue assistindo o vídeo que você vai saber já já. A minha primeira dica é: escute músicas em inglês lendo a letra. Então você tem que fazer em 3 etapas. A primeira é: escute a música, só música, sem ler nada. Vê o que você entende, o que você consegue entender, o que você consegue traduzir daquela música. Depois você coloca a música e leia a legenda, leia a letra junto. Então você já vai saber o que eles estão falando pelo que você está lendo. E depois de fazer isso algumas vezes, tenta cantar junto. Então, coloca a música, leia a letra e cante junto. Fale aquilo que eles estão falando. E depois, você não lê a letra e só escuta a música. Você vai ver uma completa diferença, gente, da primeira vez que você ouviu sem saber o que ele estava falando, da última vez, depois que você já ter lido a letra. Então, esse exercício é importante para você conseguir assimilar a palavra que eles estão falando, a canção, aquilo que você está lendo, tá? Então isso é uma coisa que ajuda bastante vocês a melhorarem o seu listening e também o seu speaking, que você vai estar cantando junto, vai estar falando junto, pronunciando aquelas palavras juntos. Então essa dica é muito importante, gente. Ouçam músicas e leiam a letra. Gente, a segunda dica é bem parecida com a primeira, só que de outra maneira. Agora não é mais ouvindo música, mas sim vendo filmes. Então veja filmes com legenda em inglês e áudio em inglês. Então, qual é a diferença nisso? Vai ser a mesma coisa da música. Você vai estar ouvindo o que eles estão falando e lendo. Então, no momento que você ouve e leia, você vai saber identificar aquilo que está falando e você vai conseguir ligar a palavra ao som que você está ouvindo. Depois, tenta ver a primeira vez assim, com a legenda, com o áudio. Depois tenta ver de novo, mas dessa vez sem a legenda, só escutando. Você vai ver a grande diferença que é. Porque depois que você já entendeu mais ou menos o contexto que eles estão falando, vai ser mais fácil de você entender aquilo que ele está falando por já saber mais ou menos o contexto, por já saber mais ou menos o que eles falaram no filme, né? Todo o roteiro, todo o contexto. Então, um exercício muito importante esse, e eu faço, gente, até hoje. Muitos filmes eu vejo ainda com a legenda em inglês, porque às vezes, dependendo do país que eles falam, dependendo do sotaque que eles têm, às vezes é um pouco complicado entender uma palavrinha ou outra. Então até hoje eu tenho esse costume de ver filmes com legenda em inglês. Algumas vezes eu tento tirar a legenda, só mesmo escuto o filme, né? Então, claro, eu entendo bastante coisa, mas ainda tem umas palavrinhas ou outras que fogem. Então eu acho que quando você coloca a legenda, fica mais fácil de você entender todo o contexto do texto e também pegar palavras novas, que às vezes tem bastante palavras novas, mas aí você lendo, você consegue assimilar aquilo que ele está falando e meio que pegar o contexto da palavra. Então tenta fazer isso. Veja primeiro com a legenda, depois tire a legenda do mesmo filme, que você vai ver o progresso que você vai ter se você continuar fazendo isso com frequência, né? O seu listening vai melhorar e muito, eu tenho certeza disso. A minha terceira dica, gente, eu fiz isso bem antes de vir aqui para a Irlanda, mas bem antes mesmo, acho que 1 ano antes eu já fiz isso. Coloque todos os seus dispositivos móveis, todo o seu celular, o seu tablet, o seu computador, no idioma inglês. Com isso você vai ficar mais familiarizado com a língua e com as palavras do idioma, tá? Então você tendo o seu celular em inglês, você vai no menu em inglês, você vai no settings que tá em inglês, você vai em tudo que tá em inglês, então vai ser mais fácil para você entender aquilo que é e fica mais familiarizado com a língua mesmo. Então se você fizer isso, com o tempo você vai ficar super acostumado e você vai ficando bem mais por dentro da língua inglesa. Então façam isso, gente, que tem uma diferença muito grande, tenho certeza. Gente, a quarta dica é: tenha motivação para aprender inglês, gente. Tenha motivação, tenha vontade, estude, corra atrás. Eu sei que às vezes a pessoa pode falar: mas eu não tenho dinheiro para fazer intercâmbio. Gente, fazer o intercâmbio não vai garantir que você vai sair daqui falando inglês super fluente. Não, não, não. Tem gente que mora aqui há 1 ano, há 2 anos, 3 anos e fala assim o inglês super mal, sabe? Super básico. Mas por quê? Porque às vezes não tem motivação. Porque não corre atrás, porque não estuda, porque fica acomodado só falando português, tá? Então você não precisa sair do seu país necessariamente para poder falar inglês. Não tem motivação. Veja filmes em inglês, escute músicas em inglês, tente falar, faça amizade com gringos. Gente, tem comunidades, tem sites, tem tudo que você pode encontrar pessoas de outros países para poder praticar, sabe? E se você está aqui no intercâmbio, está pretendendo vir pro intercâmbio, se jogue de cabeça mesmo, sabe, no idioma. Fale, não tenha vergonha, errou, não tem problema, conserta, fala. Se você não falar, aí você nunca vai
saber se você tá falando errado e vai continuar falando errado porque ninguém sabe que você tá falando errado e ninguém vai te consertar. Ou você mesmo não vai perceber. Gente, isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu tô falando, falo uma coisa errada. E eu venho e eu mesmo me corrijo. Não, isso que eu falei tá errado. Eu falo de novo. Gente, a prática do idioma você vai pegando conforme um tempo, conforme vai passando, conforme você vai falando, conforme você vai ouvindo. Então, ter conversação em inglês é muito importante. E tirar a vergonha é o número 1 para você conseguir ter uma boa fluência do idioma. Não tenha vergonha. Fale, se jogue, que você vai ver um resultado muito grande em pouco tempo, eu garanto pra vocês. Gente, a quinta dica é não traduza do português para o inglês. Não traduza. A pior coisa que tem é você traduzir. Eu, no início, fazia muito isso. Eu montava uma frase em português na minha cabeça e queria, assim, falar em inglês exatamente aquela palavra, aquela ordem. E, gente, não funciona assim. Tem muitas coisas que a gente fala em português que você tem como falar com outras expressões, com outras palavras em inglês, mas que tem o mesmo significado. São duas línguas diferentes. Então você não pode traduzir ao pé da letra exatamente aquilo de português para o inglês. Então no momento que você pega aquele contexto que você quer falar em português e fala no inglês, nas palavras e nas expressões, naquilo do inglês, você vai vendo a diferença que você vai conseguindo fluir muito mais na língua. Porque às vezes eu travava. Eu pensava em português, eu ia tentar falar em inglês, mas não saía, eu não encontrava a palavra. E não conseguia ter uma conversação direta, que fluísse, sabe? Mas no momento que você não traduz, você sabe aquilo que você quer falar e você coloca no inglês, você vai ver que aquela conversação vai fluir e você não vai ter problema nenhum. Então, gente, não traduza do português para o inglês. Essa é uma dica valiosa e, por favor, não façam isso, senão isso vai atrapalhar muito vocês para ter uma conversação, assim, sadia e, sabe, rápida e objetiva, sem ficar parando, sem ficar pensando, sabe? Então, pega essa dica que é muito valiosa. E a sexta e a última dica é leia livros em inglês. Sei que você pode falar, Natália, mas é difícil pra caramba. Eu sei. Dependendo do livro que você pega, tem palavras, tem expressões. Ainda mais livro, né, que eles normalmente usam uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais diferente. Então, às vezes é complicado você conseguir entender. Mas conforme você vai pegando, como se você vai lendo, você vai pegando o jeitinho que eles escrevem, você vai pegando as expressões. E mesmo assim, você não precisa começar com um livro super grande, um livro super elaborado. A minha dica é, começa com livros infantis. Eu, por exemplo, eu tava passando uma vez em frente de uma como se fala, uma lojinha de caridade, e eles estavam doando livros. E eu fui começar a olhar, né, naquelas caixas, tinha umas 5 caixas cheias de livro, e eu encontrei um livrinho do Pequeno Príncipe, que era um livro que eu sempre quis ler, eu sempre ouvia, mas eu nunca tinha lido. Eu sei que é um livro infantil, né, que é um livro que todo mundo fala bem, e é um livro super fininho, super pequenininho. Eu falei, não, então eu vou pegar ele e vou ler, e com certeza eu vou aprender palavras novas e coisas novas. E foi assim que foi, né? Como é um livro infantil, ele tem uma linguagem mais simples, ele também é mais fininho, então você não enjoa, você termina rápido. Então começa assim com livros infantis, livros pequenos, livros fininhos, e conforme o tempo for passando, você vai ficando mais experiente, você vai lendo mais, você vai aumentando a finura, né, do livro, você vai pegando livros maiores, livros mais elaborados, de repente livros científicos, livros de drama, livros, né, de romance, depois você vai mudando o tema do livro. Mas assim, ler inglês é super importante, você vai aprender palavras novas. É bom você ler, mas com o tempo, você não lê por ler, sabe? Leia com um dicionário na mão, ou de repente com o dicionário do celular na mão. Aquilo que você não entender, você procura, depois você leia de novo. Então você tem que ler como se fosse estudar, sabe? Então você lê sempre com o dicionáriozinho na mão, tentando entender as palavras que você não entendeu. Você pega, você procura, você vê a expressão. Então assim você vai aprender. Não, você tá lendo, você não entendeu, você vai e passa pelo diante. Então você nunca vai aprender aquela palavra que você deixou pra trás. Então é bom você ler, mas com atenção. Você pega um tempo. Não, agora é o meu tempo de ler, é o meu tempo de estudar. Então você vai lendo, você vai traduzindo e você vai aprendendo novos vocabulários, novas expressões. E assim você vai melhorando o seu inglês. Tá bom, gente? Bom, gente, foram dicas super básicas, mas super fáceis. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem pelo menos 2 delas, você vai melhorar muito no seu inglês. Eu faço quase todas delas. Eu confesso que ler, eu não tenho muito tempo pra ler aqui, minha vida é muito corrida. Mas assim, eu sempre vejo praticamente todas as coisas. Eu vejo documentários em inglês, eu vejo filmes em inglês, tá? Músicas eu também ouço mais, eu não tenho tempo de ler mais com a legenda, mas eu consigo entender bastante das músicas hoje em dia. Então conforme você vai fazendo isso, você vai praticando, seu ouvido ele vai ficar mais acostumado com a língua, com as expressões, com o sotaque. Então vai ficando mais fácil, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, das dicas, dê aquele joinha pra ajudar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, é claro. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!